Olá, aqui é Cristiane Bossanelli e estamos mais uma vez no Sala de Aula, lugar onde tudo acontece. E essa semana a gente vem falar de um assunto muito importante, que é, fazendo parte aí do Setembro Amarelo, a escuta que salva. O quanto é importante escutar as nossas crianças, nossos adolescentes, e para essa conversa, esse bate-papo, eu trouxe aqui a nossa querida supervisora Águida, que hoje faz um trabalho como orientadora educacional na Escola Municipal Manuel Salvador de Oliveira. Não é isso, Águida? Isso mesmo. E essa escola mais do que especial, né? Com certeza. E a gente fica muito feliz de te receber, saber o trabalho, né? Toda a sua história na educação. E mais esse trabalho, né? Você veio contar pra gente, falar essa escuta que salva, esse tete a tete com as nossas crianças e adolescentes, que faz toda a diferença na saúde mental, no bem-estar, no dia a dia da escola, não é isso? Sim, faz toda a diferença, Cristiane. E a gente percebe a necessidade do dia a dia que eles têm de serem ouvidos. Desde coisas mais simples até coisas mais complexas, mas a busca é grande pela escuta. Todos nós, né? Todos nós temos muita necessidade. Sim. E nós já somos resolvidos, adultos, né? Imagine os nossos adolescentes que estão nessa fase ainda de se pertencer, se reconhecer, né? Como cidadão, como estudante, como filho, como amigo. E essa sociedade aí tão grande que eles começam a encarar, ter esse ponto de visão aí com relação a quem eles são, não é isso? Isso mesmo. É uma busca que eles nem sabem às vezes pelo quê, mas saíram da infância com muitas interrogações, muitos questionamentos normais, comuns da idade, e que dependendo do que eles vivem, eles podem resolver de uma forma mais tranquila ou não. Então todos nós precisamos dessa escuta. E essa fase da adolescência, assim, ela é crucial, porque eles estão conosco na escola. Eles estão lá um bom tempo. É um ponto de equilíbrio, né? Ô, Águida, mas a gente vai falar muito sobre isso. Mas a gente vai começar aqui para você contar um pouquinho para a gente da sua trajetória, né? Até aqui, né? Você é uma profissional que a gente respeita muito, conhece o seu trabalho. Eu fui sua aprendiz. Né? Tive a oportunidade, quando eu cheguei em Itabirito, eu fui assumir, né, uma supervisão lá no SEMI, e você era a diretora pedagógica do sexto ao nono. E foi um aprendizado muito grande, né, para mim, a sua experiência, a sua calma, a sua tranquilidade, esse dom de saber ouvir, de saber falar as palavras certas, fortalece muito o trabalho, né, de quem está ali ao seu redor. Então, eu fiquei muito feliz quando você recebeu e acolheu esse convite de estar aqui, por essa admiração que eu tenho por você, e eu sei o tanto que é importante esse trabalho que você faz, né? Quando eu estive lá, você me mostrando o seu entusiasmo, né? De me contar, de me mostrar, e aquilo mexeu muito comigo, e eu espero que esse projeto não fique só, né, no Manuel Salvador, se estenda às outras escolas, que é muito importante. Mas vamos falar de você. Conta pra gente aí suas histórias, como que foi até aqui essa trajetória, né? Quantos anos na educação de Itabirito? Bastante tempo. Eu brinco que eu sou quase patrimônio já da educação. Bom, muito obrigada, né, pela avaliação aí, o feedback que você está me dando do nosso trabalho. E eu amo o que eu faço, gosto muito, muito, muito da educação, e tudo que eu faço eu procuro sempre fazer com muito zelo, com muita dedicação. E a minha trajetória, assim, eu não nasci em Itabirito, mas onde eu vou, as pessoas perguntam: de onde você é? Itabirito, porque a maior parte da minha vida eu estou aqui. Desde que eu casei, eu vim morar aqui. Meu marido trabalhava na mina da Serra Geral, que nem existe hoje, né? Uhum. E parece que está retomando, mas com outro nome, com outro CNPJ, Outra roupagem. né? Mas eu vim morar aqui em 88.
Então, Olha, assim, tem um é uma tempo, né? trajetória. Já Então, é assim, sou de itabiritense, Itabirité. Eu fui acolhida, a cidade me acolheu muito bem, as pessoas sempre muito, assim, receptivas, e eu encontrei boas pessoas aqui. Então, a minha trajetória, assim, profissional começou em escolas estaduais aqui em Itabirito. Eu tive como minha diretora, assim, saudosa também a Sandra Assis, que era minha diretora, o Henrique Michel, e a gente já fazia uma parceria legal, foi bom trabalhar, né? Depois, quando eu vim para a prefeitura, foi com Mercedes, no SEMI. Aprendi também muito com ela, o bom é isso, né? É que a gente a aprende, troca. a gente ensina, né? E a gente vai nessa trajetória aí da vida dessa maneira. E quando eu fiz o concurso para a prefeitura de Itabirito, eu já tinha 3 concursos no estado que eu passei, não fui efetivada em nenhum. E o último, quando era para ser efetivado, eu já estava na prefeitura. Como supervisora e 2 cargos técnicos nós não podemos ter, né? Então, permaneci na prefeitura. Aí você fez a opção para ficar Fiz no opção para município. ficar no município, né? E com o Que bom, estado... graças a Deus. E com o estado, depois eu tive alguns contratos assim de aulas no magistério, mas alguma coisa assim, mas a profissão mesmo assim definida, dedicada os maiores anos na prefeitura municipal de Itabirito. Antes de eu vir para cá, antes de casar eu já trabalhei, né, em Vespasiano, trabalhei em Itabira, mas casei e vim para cá, então a minha história profissional passa por Itabirito. É aqui que eu aprendi. É aqui que eu chorei muitas vezes. Quem nunca? O choro faz Né? parte aí do processo, né? Mas o A choro... dor, né? As dores aí da aprendizagem. A gente Sim. brinca muito, né, com a criança, né? Aprender não é fácil, estudar não é fácil. Não é. Mas é essencial, é importante. E depois, quando a gente colhe os frutos, é muito prazeroso. Mas o choro, na maioria das vezes, assim, era por pensar assim, não vou dar conta. Como é que eu faço? O que eu faço? Porque a gente sabe que na prática a gente aprende muito, muito, muito mais do que a gente sendo formado, recebendo uma graduação. Que mesmo nos dando uma base boa, a prática não tem como. Né? A realidade, né? A realidade, ela é invariável, né? Porque a gente estuda a teoria, né? Paulo Freire, Jussara Hoffmann, né? Magda Soares. No papel, a gente entende que é fácil. A gente entende aquela experiência que eles viveram, mas a gente colocar isso em prática não é fácil. Sim, e no início a gente nem tem crítica sobre, né? A gente aprende muita coisa que depois a gente pensa assim, será que é assim mesmo? Será que esse é o melhor caminho? E o amadurecer, os anos passando, trazem isso para a gente, né? Uma segurança, não uma certeza, não uma certeza, mas uma tranquilidade, um caminho mais definido e que a gente pensa assim, não, a gente por sabe aqui. até reconhecer quando erra. Sim. Porque às vezes na falta de experiência a gente nem sabe que está errando. Sim. Por isso que eu sempre bato nessa tecla na questão do profissional pela primeira vez, aquele que está chegando, né? A gente tem que acolher, tem que ter calma, tem que apoiar, porque às vezes ele nem sabe que ele está errando. Eu penso isso também, sabe, Cristiane, da forma como pedagogas que nós somos e acompanhamos os professores, né, na supervisão, a gente sempre fala para o professor, preste atenção no seu aluno, cuidado com ele, e penso também que a gente tem que ter muito cuidado com o professor, porque cada um traz a sua história. Cada um traz ali na sua experiência, na sua bagagem, coisas que eles também precisam ser escutados e precisam ser orientados. E com sua formação diferente umas das outras. Então, para realmente a gente conseguir caminhar, a escola tem assim um caminho difícil nesse sentido, mas que quando ela consegue uma equipe coesa, uma equipe que caminha, interessada, com vontade realmente de dar certo. Deslancha tudo. Vai. Tudo vai. Não fica sem problema. Claro, onde tem ser humano não tem como não ter os problemas. Mas é a diversidade que a gente vive, né? Nem a gente não está todo dia do mesmo jeito. Sim, todos nós, né, somos humanos. Mas a minha trajetória, então, foi isso. Primeiro, antes de eu ser efetiva, eu fui diretora da Escola Ferreira Bastos e eu era bem jovem e foi um desafio
uma escola grande, era uma escola municipal já, assim, logo de cara que ela começou, ela cresceu muito. E nesse aprendizado da direção foi muito, muito positivo para mim. Porque quando a gente não está na função, às vezes a gente espera algumas coisas e depois que você experimenta o outro lado, você aprende, olha, peraí, eu posso pedir, eu posso esperar, né, que faça, mas não é sempre do jeito que a gente acha que vai acontecer. E aí, meus meninos muito novinhos, acabei deixando a direção por opção de cuidar mais da família. Depois, posteriormente, eu fiz o concurso e me tornei efetiva e supervisora, né, da rede. Depois eu tive um convite para a direção da Escola da Natália Donada, a Escola Natália Donada Melilo. De lá eu fui para a Secretaria de Educação, no governo de 2007 a 2009. E voltei para a supervisão depois, fiz consultoria pelo Brasil. Sim, Trabalho de consultoria também. Esse trabalho, né? Que aí você vai ver outras realidades, né? Vai experimentar outras experiências. É muito rico, né? E depois voltei, né, para a supervisão, tive uma nova experiência na diretoria pedagógica de 2013 a 2016. Também optei depois por voltar para a supervisão. Minha lotação é no SEMI, onde você esteve também, só que não nos encontramos lá como colegas de função, né? Mas em 2022, a Ana Zupo assume a Escola Manuel Salvador como diretora e como nós já havíamos trabalhado juntas, eu sendo supervisora dela, depois nós fomos colegas na secretaria, hoje ela é minha chefe, minha diretora, demais, né? Olha o mundo. Ana, um abraço, parabéns, querida, pelo seu trabalho, te admiro muito. Também aprendi muito com a Ana, quando ela fazia aquele trabalho, né? Eu, diretora do Manuel Salvador, pois é. E ela lá fazendo aquele trabalho de orientação bacana, aos diretores, né? Muito bacana. Naquela época ela orientava os diretores e eu os supervisores. Sim. Né? Depois ela ainda permaneceu e eu voltei para a supervisão para o SEMI. E aí ela me convidou, falou, Águida, eu vou assumir, mas a gente já sabe de alguns desafios que nós temos em escolas, né? E agora, depois da pandemia, a gente imagina que muita coisa a gente vai ter que reaprender. Vamos junto? Falei... Adoro um desafio, né? Vamos embora! Gosto. E aí fui nessa função que, embora meu concurso seja de supervisão pedagógica, eu tenho habilitação também em orientação educacional. E gosto muito dos estudantes e gosto muito de ouvir. E esses que precisam muito, eu tenho um carinho especial. Claro que tem. Tem um carinho não especial. Não tem jeito de falar que não tem, porque eles demandam, né? Porque tem estudante, tem criança, adolescente que tá ali, tem o carinho pela figura da gente ali, né? Mas ele tem uma estrutura que ele, né, psicologicamente, emocionalmente, em melhores condições, ele vai embora, né? E tem aquele aluno que ele precisa. Né? De um apoio, de uma figura que vai ter aquela segurança. Isso então, aí. É muito importante. É isso aí. Agora, em 2022, no retorno, foi um número muito grande, muito grande. Isso não é novidade para ninguém, mas, assim, 2 anos em casa, sem uma organização, sem um trabalho efetivo, assim, de sala de aula, e 6º ao 9º ainda, de 50 em 50 minutos, trocando professor. Então, nós começamos do zero, fomos ensinar os meninos, fiz a proposta, a Ana concordou, e fui ensinar os meninos que era ser estudante. Entrar no ritmo, no né? ritmo da escola, de horário, de saber como que funciona, porque os meninos que estavam conosco lá no 6º ano de 2022, eles não tinham passado pelo 4º e o 5º ano. Naquela fase do amadurecimento, do processo, assim, a gente entende, né, que eles tiveram material, tiveram aula online, tiveram o que foi possível, mas não tiveram contato, não tiveram a experiência física, né, de estar na escola, do dia a dia mesmo. E aquela orientação que a escola dá e que a família
não sabe dar, a não ser que sejam pessoas profissionais da área da educação. Né? E eu costumo falar isso muito com os pais. Falar, você não tem a obrigação de ensinar a estudar, ensinar o conteúdo. Você precisa orientar na responsabilidade para com o estudo. Mas nem isso os meninos tinham na época, porque como estavam em casa, gente, a pandemia foi loucura para todo mundo. Estava todo mundo numa tensão, num susto, numa loucura muito grande. E o que eles fizeram foi entregar, devolver material que a prefeitura organizou, cada escola a sua forma. Eu que estava no SEMI tinha até plataforma que foi desenvolvida pelo filho da diretora na época, filho da Eliane. Inovadora, né? Mas mesmo assim, não é a mesma coisa. Para nós adultos, estudarmos à distância já não é fácil, que dirá adolescente. Né? Então foi assim, em 2022, essa necessidade. E eu trouxe o meu melhor, aquilo que eu tinha de conhecimento, mas minha experiência e experiência de mãe também, para ensinar a organizar os tempos de escola, como fazer, como se organizar, até mochila, né? Aquelas coisas assim Ficaram básicas. 2 anos sem pegar na mochila para ir para a escola. E assim, mas foram muitas crises emocionais, muita ansiedade, meninos assim, com o tempo todo, com aquela necessidade. E o trabalho, então, ainda ficou muito nesse sentido. Até porque também, né, a gente fala pouco da questão do luto, né? Mas a criança sente como qualquer um adulto, né? Quantas famílias aí, né, perderam seus entes queridos, né, devido ao agravamento, né, da Covid. E aí eles não tinham nem a convivência com outras pessoas para, não é distrair, né, mas para ocupar a mente com outros assuntos. Então, as mortes no período... Eu estava até lendo uma matéria recentemente. O luto, ele foi diferente, porque não tinha... Era aquela monoideia, né? Dentro de casa, assistindo televisão, só falava de Covid, de morte, morte, morte. Você vendo a pessoa, né, perdendo seus entes queridos e não tendo outra ação, né, não tendo outra coisa para ocupar a cabeça naquele momento tão difícil. E as notícias eram terríveis, né? Nossa, nunca eram de esperança. Eu cheguei um momento de parar de assistir televisão. Parei também. Falei, chega, não vou aí alimentar parei, mais aí isso. a gente não consegue ficar parada, né, Agda? Nessa época eu não aprendi a costurar, mas eu costuro, né? Então, peguei minha máquina e falei, gente, eu vou ocupar minha cabeça. Olha, eu fiz mais de 1.000 máscaras para doar. Pois é. Porque assim, eu tinha que achar alguma coisa para fazer. Aí, às vezes, a Jussara ia lá para casa, que a gente estava estudando, fazendo mestrado. Ela ia lá para casa, aí ela me ajudava. Eu costurava, ela cortava para mim. Ela falou, você costurar não, amiga, mas você corta aí para mim. A gente cortava e fabricava. Então, porque boa ação, tudo, né? E uma boa ação, né? Claro, não deixa de ser um pouquinho, né, que a gente pode fazer pelas pessoas. Mas foi né, estrondoso, o estrago foi grande. Foi grande. E nós tivemos que tomar essa decisão mesmo, né? Olha, eu não quero mais ver, porque não está me trazendo nada de bom, está angustiando. E nós trabalhamos muito pelo fato até de estar online com os alunos e muito material, então assim, a gente não tinha horário para trabalhar. Era o dia inteiro, de repente chegava um material de um professor, você analisa, você devolve, e é reunião, e formação, e muita coisa. Foi um período que nós trabalhamos muito. Muito mais do que a carga horária. Sim, porque não tinha um horário certo, né? Mas passou. E aí esse retorno dos meninos, nós fomos adaptando tudo isso. A partir de 2023, eu já avancei da proposta, e aí eu comecei a ensinar os meninos realmente a estudar, e a proposta foi 6º e 7º ano, ensinando montar horário de estudo, rotina. Tem um quadro que eu sempre fiz com os meus filhos e eu levei para poder disponibilizar, de organização da rotina semanal, ensinando para eles o que você faz, que hora que você faz, e a priorização do horário de estudo, ensinando para eles que precisa estudar. Ir à escola é fundamental, mas não pode ficar achando que deu conta só porque foi. Tem que juntar, tem que somar o da escola e o de casa.
E esse trabalho tem sido feito com eles. É quase um curso, sabe, Cristiane? Eles vão sair pós-graduado aí. É um curso e a Ana fala com eles, olha, vocês são privilegiados, tá? É só a nossa escola que tem esse trabalho. Agora, eu já não sei se outras escolas já iniciaram esse trabalho também, né? Eu posso só falar do Manuel Salvador. Mas em 2023 foi esse trabalho que persistiu, 2024, continuou esse ano 2025, com um avanço um pouco, né? A cada ano a gente vai melhorando. Não é porque nós estamos aí há anos na educação que a gente não tem o que melhorar. O tempo todo, né? O tempo todo. E esse trabalho, então, de ensinar a estudar. E junto desse trabalho vieram, então, as outras questões que nós vamos falar bastante dela aqui, né? Da escuta. Sim. É importantíssimo, né? A gente já vem falando o quanto é importante ser ouvido, né? E ter um poder de fala, de escuta, porque faz parte da comunicação e principalmente, né, na questão do adolescente, porque você hoje trabalha com os alunos do ensino fundamental do Fundamental 2. E aí é aquela transição. Não é criança mais, mas também não é adulto, não é... Então, a própria criança já vive um embate, né, dentro de si ou pela sociedade da sua atitude e do seu comportamento. Né? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou fazer? Então, o quanto é importante esse papel, né, de orientação mesmo, de escuta, né? Porque também não é chegar e oferecer para a criança o que você acha que ela precisa. Eu acho que é a escuta principal que realmente salva, né, que tira a criança daquele momento ali dela, né, de angústia, de tristeza, de incerteza, né? É saber que tem alguém que vai poder ouvi-lo, orientá-lo e conduzi-lo aí. E que muitas vezes a família, por todos os compromissos que tem no dia a dia, que não é fácil, suprir as necessidades, né, de uma casa, as responsabilidades da vida adulta, que não é só material, é emocional, mas tem famílias que também não estão preparadas, não têm condição emocional de fazer pela criança, né, esse papel. E aí chega a Águida com seu projeto, com esse trabalho, essa visão da direção da escola, focando no aluno. E como que é essa escuta? Como que acontece? Bom, a escola providenciou um espaço, né? Tem uma sala reservada, porque dependendo do que o aluno quer falar, precisa privacidade. E no corredor passam outros colegas, né? Passam outras pessoas, então até para criar aquela coisa da segurança para eles. Então nós temos um espaço, uma sala, que é onde eles me encontram, na maioria das vezes, quando eu também não estou resolvendo outras coisas pela escola, mas em geral é lá. Eles têm liberdade de procurar, e o meu combinado com os professores é que todas as vezes que eles estiverem comigo, eu retorno com eles até a porta da sala. Então, eles vão ter a certeza de que estava comigo. Para não ser aquela desculpinha de aluno, né? Exatamente. E que começou, sabe, no início. Onde você estava? Estava na Águida. E aí não era bem essa história, mas nós combinamos assim, para eles terem também a liberdade. Eu algumas vezes chamo, dependendo do que os professores trazem como demanda, como preocupação, e as preocupações são diversas, mas muitas vezes também são eles que chegam. Posso falar com você? Posso falar com você? É o vínculo, né? Vai criando esse vínculo. E eles vão, eles buscam, e aí a gente escuta. Embora a gente saiba que tem algumas coisas que nós precisamos ensinar para eles, não pode ser de cara, você tem que já ir assim, não, vamos ouvir, vamos entender o que está acontecendo, se é tristeza, o porquê. Precisa ser uma escuta muito sem julgamento. Sim. Tem que ser uma escuta bem, com o coração muito aberto, para entender o anseio daquele adolescente. Sim. E às vezes, assim, aquele que está no sentimento, às vezes não é realidade. Já aconteceu assim, de uma estar sofrendo, porque minha mãe, quando a gente chama a mãe para conversar e tem a oportunidade de ter uma mediação da conversa, não era nada do que eu pensei, né? Minha mãe me ama. Esse negócio de amor é complicado, né? Porque às vezes quando a família, principalmente a chegada de um filho, né? De um caçulinha, e aí já tem um adolescente, né, na casa, aí muda tudo, né? Tira aquele status ali de
de filho único às vezes, né? É muita informação, né? Muitas questões que mexem, né? E que você falou, o sentimento é que cada um tem o seu, é do seu coração. E às vezes também eles têm que ser acordados para que eles também podem ser protagonistas em algumas coisas. Sim. Porque às vezes também estão esperando demais dos pais, esperando que mamãe faça tudo, que papai faça tudo, e é hora de entender que não é mais criança, que está com... Eu brinco com eles e falo assim, vocês estão com um pezinho na vida adulta. E essa vida adulta é maravilhosa, não tem nada de ruim ser adulto, mas o ser adulto traz responsabilidades maiores. E que vocês precisam acordar, né, para isso enquanto estão aqui e saber, neste momento, qual é a sua maior responsabilidade? A escola. É a sua principal responsabilidade. Eu não tenho tempo de estudar. Por que não tem tempo de estudar? Vamos ver, vamos entender essa história aqui. Quantos compromissos você tem, né? E muitas vezes já aconteceu de realmente ter que rever. Porque inglês, coral, futebol, e mais não sei o quê. Que hora você estuda? Não tem tempo. Aí é a hora de sentar também com a família e falar, família, vamos priorizar aqui. Todas essas coisas são muito importantes, mas nesse momento, se ele não tiver esse tempo para estudar realmente, ele não vai dar conta do que ele tem que dar, e aí não adianta a família cobrar. Vira sobrecarga. Ao invés de ser coisa boa que está oferecendo, né, vira um problema para o adolescente para ele poder administrar. Então, é isso. O dia a dia, eles têm essa liberdade de buscar, de ser ouvidos e saber que o que eles falam não tem conversa sobre aquilo pelos corredores e outras pessoas, não. Vamos conversar com quem precisa ser conversado. Se há uma necessidade de um professor, vamos buscar o professor, vamos conversar junto com esse professor. Se é família, vamos chamar a família. Se ele não sabe o que é, vamos chamar a família também para a gente poder entender o que está acontecendo. E é essa escuta mesmo, que é diferente de ouvir. Né? Ouvir você... Ouvir, né? É mecânico, você né? fala, a pessoa escuta, entende ali o que é, né? E executa, né? E essa escuta mesmo, ela é aquela escuta que você presta atenção não só na fala, mas nos gestos, nos olhares, no sentimento, né? Porque pelo tom de voz, pelo jeito de falar, você vai perceber que sentimento que está ali. É raiva, é angústia, né? É a mistura de tudo um pouquinho, né? E também, né, as escolas municipais, elas contam também com o psicólogo, Sim. Então, quando teve essa situação da pandemia e que esses problemas todos, né, que aconteceram, graças a Deus, chegou o profissional, psicólogo na escola. Com concurso, às vezes a gente ficou um período sem, alguma coisa assim, mas... É um profissional também fundamental. Muito. Fundamental, porque embora ele não possa fazer o papel de terapeuta, mas é um olhar também especial. Ele tem um olhar, né? Diferente com relação ao comportamental. Né? Eles já são preparados para isso. Então, assim, a gente suspeita e encaminha. E assim, é uma junção muito importante, né? Que é o pedagógico com a saúde. Né? O psicólogo escolar, ele não atua como terapeuta, mas ele tem toda aquela formação, aquela percepção, né? E vai ajudar, com certeza, né? Nessa acolhida. Wagner, mas me conta aí, você lembra de algum caso assim que você que viu essa escuta transformar assim a vida lógico que vários, né? Mas aqui no momento, você lembra de algum caso assim dessa transformação, assim, essa virada de chave, né? Com essa ação de escutar? Olha, tem alguns em várias situações que nós conseguimos, né? Já dá alguns encaminhamentos, outros infelizmente não, é aquela frustração, fala assim, meu Deus, né? Mas a maioria, enquanto a família está junto, a gente conseguiu dar os encaminhamentos que o estudante precisa. Mas assim, tem um que eu acho assim, é muito interessante lembrar dele, porque ele é muito engraçado, mas em alguns momentos foi assim bem levado. Já é o 3º ano que eu o acompanho. Eu posso dizer assim que esse ano eu estou vendo um progresso maior nele, 3 anos. Ótimo, mas cada um no seu tempo. Não é uma coisa mágica. Essa escuta também não é assim, varinha de condão. Não. Até porque, fazer um parênteses aqui,
é uma função que às vezes o professor acha que a gente passa a mão na cabeça. Porque algumas vezes o aluno apronta alguma coisa, dependendo do que acontece na sala, e tira o professor do sério, dependendo da situação. Mas quando vai lá, você tem que ouvir, você tem que procurar entender o que está acontecendo. Acolher, né? E aí, assim, quando o professor consegue compreender, é bacana, porque ele fala, olha, é isso. Eu falo, olha, não é para passar a mão na cabeça, é para entender o que ele está trazendo de história, para a gente poder ajudar e fazer a intervenção necessária. Mas esse caso, assim, eu falava com ele assim, precisa estudar. Vou usar as palavras dele, tá? Até arrepio quando fala de estudar comigo. Mas no decorrer aí do tempo, foi amadurecendo um pouquinho, foi entendendo que ele precisa fazer a parte dele. E há poucos dias ele chegou na minha sala todo feliz para trazer prova com resultado bom, que agora ele está estudando, que ele está fazendo a diferença, e que virou até representante de turma. Ah, que bacana. Aí a gente fica feliz, né? Fica, os olhinhos brilham, né? A gente fica feliz. É muito bonito. Ele não deixou de ser aquele menino levadinho, que algumas coisas... Mas, gente, como avançou, como cresceu. Hoje a gente também já foi criança levada, sim, né, Águida? Eu até que não fui muito, eu fui. Cristiane. Eu até bem obediente. Não, eu até era obediente, assim, eu tinha muito respeito, tenho muito respeito pelos meus pais, mas, era brincadeira, era levadeza, sabe? Aquelas coisas assim. Mas, assim, eu, na verdade, era uma molequinha, assim, de porta de casa ali, mas de brincar, de algumas coisas assim. Mas escola eu sempre tive, né? Levar a sério, minha mãe professora, né? A minha também. Então, aquele exemplo que a gente precisa ter. Igual quando meus filhos foram estudar na escola que eu trabalhava, meu menino falava assim, não, mas isso não vai dar certo, não. Os meus também falavam, vocês têm que ser o exemplo. Ai, que peso. Nós tivemos aqui o vereador, né, o Márcio Júnior, né, e ele contando, minha mãe foi minha professora, minha tia minha professora, então não tinha como ser, né, levado na escola, né, a gente tinha que ter, assim, tem que ser referência aí, né, para os outros alunos, até porque os colegas cobram os outros profissionais da escola, filho da professora, né, isso aí. E a gente tem que tirar um pouco disso, né, porque cada um é com a sua característica, com seu pensamento, a sua forma de pensar. Lógico que a criança e o adolescente a gente vai aprimorando, né? Tudo isso, esse comportamento deles, dando exemplo. Sim. É isso que faz a diferença. Mas a gente fica muito feliz com o resultado. Ainda mais quando aquele resultado demora a sair, né, Águida? Sim, e eles percebem assim, porque como eles são escutados e as providências são tomadas dentro do necessário, do que dá conta, do que é possível, né? Eles também vão aprendendo a fazer isso entre eles. Então, as que hoje estão no 9º ano, a gente vê assim como amadureceram, que às vezes lá no 6º ano, meu Deus, quanto problema, quanta discussão por umas coisas bobas, que o 6º ano tem muito disso mesmo. Ainda está aquela transição, né? Mas aprenderam a ouvir uma outra antes de apelar, antes de dizer assim que não sou mais sua amiga. Não, vamos conversar, vamos resolver o que tem que ser resolvido, para a gente saber se vamos continuar amigas ou não. E a gente vai vendo esse amadurecimento delas. É bacana. E aí, de tudo isso que a gente está falando, né, a palavra que mais me vem na cabeça é a palavra empatia. Empatia. Né? Porque não é se colocar no lugar do outro. Né? Eu estou trabalhando agora como instrutora, né, que eu sou instrutora de trânsito também. Eu estou lá na Autoescola Itabirito. Quero mandar um abraço para as minhas colegas de trabalho, os instrutores lá. Agradecer o Manuel, né, Manuel da Autoescola, vereador, que me acolheu, né, me dando essa oportunidade de trabalho, que é sempre muito bom, né, ser acolhida, e um clima muito bom de trabalhar. Então, eu me realizo muito ali, e aí, de cara, eu me deparo com ex-alunos da escola, chegando lá. Eu falei, e aí, gente, como que vocês estão? Aí, um dia eles chegam lá e falam assim, nossa... Você foi a primeira suspensão que eu levei na escola. Eu falei, não lembre disso. Passou, foi o momento, esquece, já passou. E ele está lá, né, fazendo, estudando, fazendo. Eu que dou as aulas de legislação, né, os 2 horários da noite. E é muito bacana vê-los
agora numa outra posição, né? Trabalhando. Mais maduros, né? Mais maduros, dedicando, buscando os sonhos, né? E assim, de vez em quando eles fazem uma rodinha lá e falam assim: ah, Cristiane, você lembra quando a gente fez isso, isso, isso? Eu não vou lembrar, né? Porque é muito menino, tem hora que eu lembro, né? E aí eles contam, né? Ah, não, que a gente ia lá, que ia conversar. Então marca muito, né? Ouvir, né, o outro, parar, dar atenção, porque o ouvir é isso, né? Essa escuta, né? Ela é isso, é parar para dar atenção, se importar com o outro. Sim. Porque não é ficar no lugar do outro, é pensar o seguinte: aquela pessoa está vivendo aquilo ali, e aí eu vou entendê-la e vou orientá-la. Sim. E vou apoiá-la, às vezes concordando ou não. Ah, sim. Né? Você não vai chegar a falar, não, você está errado ou você está certo. Mas a empatia também não quer dizer você concordar se estiver errado. Exatamente. Você ouve, você orienta, você escuta com atenção, busca, às vezes, põe a pessoa até para pensar um pouquinho, né? Exatamente. O que levou a isso? Porque é muito comum a gente já chegar falando, ah, porque fulano isso, porque fulano fez isso, aquilo. Peraí, o que eu fiz? Eu aprendi isso muito com a minha mãe. Assim, toda vez que você estiver chateado com alguém, primeiro você pensa em você. O que você fez? Aí, dependendo do que você analisar, você pode chegar à conclusão que, às vezes, quem tem que pedir desculpas é você. É aquela história, né? Quando você aponta um dedo, tem 3 Isso aqui, aí. Lembrando que você também faz parte Isso daquele aí. processo ali e precisa ter uma ação. O Águida, aqui no nosso programa, temos um intervalo. A sala de aula tem o nosso recreio, né? É um momento que a gente para um pouquinho do assunto e vai falar mais um pouquinho da gente, né? E aí, Águida, sem estar na escola, o que você gosta de fazer? O que você faz? Como que é esse momento fora da escola? Porque assim, a gente não sai, mas não sai, né? Mas também a gente tenta viver uma vida própria ali fora da escola. A gente é ser humano, né? É verdade. Bom, para além da escola, eu amo realizar as minhas atividades na igreja. Eu sou catequista de primeira Eucaristia e canto. E meu marido toca, então assim, em alguns momentos nós vamos servir, né, juntos. Curti minha família. Hoje eu sou vovó. Ai, que delícia. Coisa mais maravilhosa do mundo. Nossa ideia. É lindeza, né? Né? A gente é outro amor, né? É um amor que não se explica, É Cristiane. diferente. Com filho já é maravilhoso. Meu filho um dia falou comigo assim, mãe, o que é melhor, ser mãe ou ser vó? Eu falei, vó. Ele falou, não, mãe, você não vai nem pensar. Falei, não, meu filho, já foi um avanço. O filho foi maravilhoso. E agora... É porque o filho fica naquele meio daquela luta, né? De você dar estabilidade, dar segurança. E aí agora chegou numa fase que você está mais madura, né? Mais tranquila. E aí... aí é a benção, né? Gosto de viajar. Gosto muito de viajar. E gosto de aprender. Eu em casa, quando estou fazendo as minhas coisas, meus trabalhos de casa, porque a gente também lava, passa, cozinha, né? Que a gente faz de tudo. É o terceiro tempo. Né? Mas eu vou ouvindo meus aprendizados, que eu gosto de... aquilo que está me chamando a atenção para aprender, eu vou ouvindo, porque a maioria das vezes estou só eu em casa, porque agora os filhos já casados, né? O marido trabalhando, então vou ouvindo ali. Então é isso, eu gosto de aprender, eu gosto de viajar, eu gosto de conviver, né? E essa missão que eu desenvolvo aí também na catequese, eu amo. Lindo. Eu também já fui catequista há muitos anos lá na minha cidade, em Resplendor. E é uma fase muito boa, né? Que você está ensinando, né? Trabalhando ali, porque o ser é completo, né? E a gente continua aprendendo. A religiosidade, ela é muito importante, né? Importante. É porque são os valores... São a fé que a gente não pode perder, né? Que a gente não pode deixar morrer. Então, aquele vazio que tem, só Deus preenche, não tem como. Quando a gente não tem explicação, fala assim, só Deus. Só Deus. Tá nas mãos de Deus. Se tem vazio, pode procurar alguma coisa, precisa ser preenchida ali por ele. É verdade, verdade. E conta pra gente, assim, o que você gosta, o que você faz que, assim, ninguém imagina. Nossa, a Águida faz isso? Ela gosta disso? Acho que não tem nada assim tão especial, tão diferente. Tão cabuloso, não. Sempre tive assim uma...
Não fui uma filha levada. Não, Não fui levada. E meus filhos foram bênção na minha vida. Eu tenho até uma colega nossa de profissão, que hoje já é aposentada, Marisa Pinheiro. Trabalhei com ela no Ferreira Bastos e ela falava comigo assim, você já nasceu velha, você não faz bagunça. Mas não tive essa fase. Acho que assim... Quietude, né? Você é uma pessoa muito tranquila. Meu estilo já é esse, sabe? Eu não esforço para ser mais tranquilo. Não, sou muito caseira. Eu gosto bem de casa também. Amo ficar na minha casa. Nossa, adoro. O sofá até que não, porque assim, por mais calma, eu não fico parada. Eu tô sempre inventando alguma coisa para fazer. Eu fico no sofá, filha. Se eu estiver no sofá, assim, é muito raro, mas às vezes, assim, no final de semana, junto com o marido, a gente resolve assistir alguma coisa, mas não é muito tempo também, não. Série, não tenho paciência. Não tenho paciência de série. Então, assim, é uma calma, mas não é uma questão, assim, de parada. Não. É sempre em atividade. Isso eu nunca imaginava. Sempre em atividade. Assim, zen, meditando. E olha que, assim, não sou uma pessoa impulsiva, mas fico brava quando precisa. Já teve brava, já viu? Já tive brava. Uma colega também que trabalhei com a Cecília, ela falava, Águida, quando você fica bravo, seu olho fica branco. Eu sei que você tá pulando para fora. Mas condena a gente, né? E às vezes algumas pessoas falam assim, você é muito boazinha, mas eu acho boazinha pejorativo, né? Não é uma questão de boazinha, é uma questão assim de boa índole, bom senso, né? Que também já ouvi essa avaliação, que bom, que eu tenho bom senso, mas assim, normal, né? Se ficar brava, fica brava. Tem hora também que o sangue ferve, Queria ser santa, mas ainda tô um pouquinho longe disso. Verdade. Né? Mas isso. Gosto de pedalar, Cristiane. Ai, mesmo? Gosto de pedalar. Que bacana. Eu acho que eu já tive pedalando. Gosto de pedalar. Acho que eu já tive pedalando. O período da pandemia foi bom demais para isso, porque a gente era o que podia fazer, né? Aí o marido teve que me acompanhar, mas ele não gosta. Lá em casa é histórico. Eu adoro também, mas eu tô precisando tanto de cuidar de pedalar, de fazer alguma coisa. Sou preguiçosa. Aí eu comprei a bicicleta. Aí meu marido falou assim, vamos comprar outra. Vamos comprar outra. Aí compramos a outra. Olha, ele pedalou 3 vezes. Uma, a gente foi pedalar, na primeira pedalada, achamos uma caixa cheia de filhote de cachorro. Aí tivemos que parar, o marido voltar para pegar o carro para a gente resgatar os cachorros. Na segunda, não teve nada demais. Na terceira, estragou uma peça. Aí ele abandonou a bicicleta, tá lá. Aí tá lá. Eu falei, não, vamos voltar. Compramos a peça e tal, aí nada. Falei, não, vamos dar um jeito de voltar. Mas é muito gostoso, né? Nós compramos na época da pandemia, compramos os equipamentos, tava bonitinho, sabe? Todo mundo assim arrumadinho, bem preparado para... E fomos algumas vezes. Até Engenheiro Correia a gente ia. Fui também. Né? Não dava conta de subir os morros pedalando. Porque desce a bicicleta e descia e empurrava. Mas, para mim era uma satisfação. Mas ele ia, mas eu sabia que não era a paixão dele. Até que teve um acidente com uma pessoa e ele falou assim, eu tenho muito medo de cair. Eu falei, você não quer ir mais? Ele falou, não. Eu falei, então paramos. Paramos porque não quero ficar depois também com uma consciência pesada, né? Que é um risco qualquer, em qualquer situação. Ele não é um homem medroso, mas não gosta da bicicleta. Não, aí a gente também não gosta, não. Aí nós estamos tentando caminhar, sabe? Toda semana, a gente vai, semana que vem nós vamos caminhar a semana toda. Aí ele precisa viajar. Muda tudo. Muda a rotina, né? E eu sou preguiçosa para atividade física. Eu também. Sou preguiçosa. Eu falo, tem que achar uma coisa. Uma época que eu me enveredei pelo balé. Águida, fiquei encantada. Irene, minha pro do balé, maravilhosa. Amei, mas eu quebrei minha tibia e minha fibra. E aí, depois desse acidente, o tornozelo vive não sempre fica inchado, a mesma coisa. Dói, se eu me esforço, dói. Aí, assim, já tinha a preguiça, né? Aí, agora eu tenho desculpa, fora a preguiça, né? Essa coisa, assim. Mas eu gosto, eu quero voltar a fazer alguma coisa assim.
Está no meu propósito também. Eu ensino isso para os alunos, a importância do esporte. Sim. Né? A importância de uma atividade física, e eu sei que ela é muito importante. Mas, assim, eu não tenho priorizado, preciso priorizar. Então, uma coisa que a Águida aí é preguiçosa de atividade física. Nossa, eu tô louca para convidar, já convidei, na verdade, o professor Sandro, que faz esse trabalho com esporte na escola, o Alex também quero convidá-los, porque não, esporte, principalmente para os nossos adolescentes, né? Na adolescência eu joguei muito vôlei. Embora não tenha altura boa para o vôlei, mas nossa, era a minha paixão o vôlei. Era um esporte livre, né? Gostoso, né? Aquela coisa assim, juntava todo mundo, não tinha técnica, não tinha treinamento igual hoje tem. Era uma brincadeira, né? Brincadeira. Hoje Itabirito tem, né? Professores, tem uma oferta grande para os meninos de muitas atividades e com profissionais orientando, né? Então, eles não podem abrir mão dessa oportunidade. Isso, saber dosar os compromissos, né? Priorizar a escola, porque agora é tempo de priorizar a escola. E né, ter o esporte, ter outros compromissos, igual o inglês, que eu falo primordial, né? Os nossos jovens precisam estar inseridos aí nessa segunda língua, até para se profissionalizar, ter oportunidade de trabalho. Mesmo. Isso. E aí, para eles, vou deixar um recadinho para eles, então. Então, deixa. A importância da rotina semanal, viu, meus alunos? De vocês organizarem, saberem que tem tempo, sim, para ajudar em casa, tem o tempo para fazer as atividades aí de esporte, lazer, os outros compromissos de aprendizado, como a Cristiane já citou, e o inglês, que é fundamental, mas precisa dar conta da escola. E para dar conta da escola tem que ter o estudo diário. Estudou de manhã com o professor, à tarde rever. Próxima aula, tira dúvida se tiver dúvida. E chegar na avaliação, não tem como dar errado. Né? Mas a questão é que se guardar a mochila, aí o conhecimento fica para depois. Se esconder a mochila dentro de casa, não tem como. Mochila tem que estar à vista. Tem que estar à vista. E terminou de estudar é outra coisa. Organizar a mochila do próximo dia de aula. Mesmo que seja sexta-feira, já arrumo da segunda. Pronto. Porque aquela desculpa também, esqueci meu material, não cola mais não. Já foi, né? E aí eu tive até professor que me deu esse retorno ainda, como melhoraram nessa questão. Não esqueci o livro em casa. Então, assim, tem melhorado muito nesse sentido. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Águida. E aí nós temos também esse mundo tecnológico, que eles nasceram, né? Eles são nativos digitais, tá com tudo aí. E aí a gente, enquanto outras gerações, a gente tem buscado, a gente tem, né, aprimorado as metodologias ativas, trazendo em foco para poder atrair o aluno. Então, eles precisam também, né, ter essa visão de que o professor também está em busca, sempre em busca, para oferecer o melhor para eles, tornar a aula mais agradável, mais acessível, né, mais tecnológica. Tem professor que tem mais facilidade, outros menos. E aí, o que você escuta nessa escuta que você tem? O que você colhe aí com relação a isso? Essas metodologias, como que eles estão cada vez mais, né, querendo isso, né, dentro da sala de aula? Eles amam a novidade, né? Amam quando o professor utiliza, até porque nós temos muitos equipamentos, né? A Prefeitura de Itabirito oferece muitos materiais, muitos equipamentos para que os professores inovem as suas aulas. Embora não seja possível toda aula, né, Cristiane? Nós sabemos que não é toda aula que dá para fazer também. Agora, nessa escuta, o que mais me preocupa é que eles não estão dominando a tecnologia no sentido dele mandar. É a tecnologia que está mandando muitas vezes neles. Então, esse é um trabalho que nós precisamos fazer muito, porque a tecnologia chegou para ficar. E ela tem muita coisa boa, ela nos favorece. Nós estamos aqui por causa da tecnologia, né? Então, esse é um bom exemplo aí de tecnologia sendo bem utilizada, com essa sua proposta de levar a todos as coisas da educação, mas eles ainda precisam, como eles nasceram nessa geração e nasceram nesse período de pandemia, que inclusive foi muito necessário utilizar, eles precisam ser ensinados. Não é? Eu não falo que eles precisam aprender, nós é que precisamos ensiná-los como usar corretamente para usar a favor deles e ir além,
dos videozinhos nem vou falar de nomes de aplicativos aqui não, mas assim, de videozinhos que às vezes só enchem a cabeça de coisa que nem é tão boa assim e que consome muito tempo. E tem neurologistas, psiquiatras, psicólogos falando muito sobre isso, sobre como a ansiedade às vezes tem aumentado por causa do tipo de videozinhos curtos que a gente vai assistindo, consumindo. A possibilidade de ansiedade é muito grande. Até porque a frustração de uma avaliação negativa. Exato. Porque ele posta, acha que aquilo está ótimo, e vai ter alguém que vai falar que não está bom. Mas aí é quando ele posta, mas tem também aquilo que ele consome. Tem aquilo também que ele consome e que às vezes quer até imitar. Às vezes até algumas levadezas que aparecem na escola, quando a gente vai procurar, tem um fundamento lá em videozinhos que viralizou, que tem alguma influência. Então, assim, é uma geração que nós precisamos ensinar. Porque a minha geração e as gerações anteriores, né, tiveram que aprender a lidar com ele para usar, para saber usar no sentido de manusear. Como ligar, como fazer, né, transações bancárias, como utilizar. Agora, e-mail, né? Até chegar ao ponto da gente, né, ter o domínio do e-mail. Então, agora, eles hoje têm isso tudo na mão, mas muitas vezes não o utilizam para aquilo que vai ajudá-los a crescer. No sentido de usar a tecnologia para estudo mesmo. Em alguns momentos eu explico para eles o conteúdo que às vezes ele precisa estudar um pouquinho mais. Se ele for lá no aplicativo e botar lá o nome do conteúdo, a série que ele está estudando, ele vai ter videoaulas que vai ajudar, que vai ser a favor, né? Mas que também não deve ser o tempo todo. Tem um momento de lazer. Que é o tempo todo. Isso a rotina. A gente tem, né? A gente também tem. Por isso a importância da rotina. Para ter a hora também do nada. A hora dele ver lá, opa, esse horário meu aqui é livre, né? Dá para eu fazer nada. E é necessário o nada também em alguns momentos. Né? Então eu vejo isso. Eles têm necessidade, sim, de aulas interessantes, aulas com tecnologia, mas eles precisam também desse contato professor, né? Tirando dúvida, fazendo aquele corpo a corpo, a troca. Porque o professor também aprende muito, né? Sim. Com os alunos. Quando você vê o aluno fazendo alguma coisa ali que você está perto dele, você entende onde ele está errando. Porque você está vendo ele raciocinando como que ele está fazendo. Então, isso continua sendo muito importante. Sim. É insubstituível, né? O papel do professor também. É insubstituível. Por mais que a tecnologia está aí, as IAs estão chegando aí com muita informação à mão, mas o que fazer com tudo isso? Sim. Né? E lá no Manuel Salvador eles têm muitas coisas assim bacanas. Essa semana mesmo eles estavam lá, o 9º ano, com o Sebrae, em que é um trabalho de empreendedorismo, né, que é realizado. O Alexandre está convidado aqui também. Estou esperando ele achar uma brecha no tempo dele. Mas aí não é empreendedorismo. O Alexandre e a Yara, que você está falando, não. Isso. Já é a cooperativa. É muito projeto, né? Muita coisa. A cooperativa é uma coisa com o Sicredi, muito bacana, que os meninos... É um número menor de alunos, não é macro, porque tem um trabalho ali mesmo de ensinar passo a passo e depois eles mesmos serem aqueles que vão ajudar outros a fazer, mas é muito bacana. Eles aprendem assim uma visão realmente grande de equipe. Aprendizagem, né, significativa. Sim. E uma visão de convívio mesmo, de colaboração, que é essencial. Então, assim, os alunos estão, vamos usar um termo assim, né, antigo, mas assim, com a faca e o queijo na mão. Só cortar e saborear. Mas tem que querer, né? Porque também aquele aluno que não demonstra interesse, que não se abre para ser, a gente não consegue também fazer por ele. Aí o professor luta, o professor quer ensinar, cobra, e muitas vezes ele acha, meu Deus, mas que professor chato. Aí eu falo para eles aqui, os adultos chatos são necessários na nossa vida, é com eles que a gente aprende. Exatamente. E depois a gente vai ensinar. Né? Verdade, essa troca, né? Magda, o que mais te emociona na hora assim, dessa escuta, desse momento com o aluno? Como que isso mexe com você? Como que é da emoção de viver isso? Porque assim, a gente não está falando de uma coisa esporádica, né? A gente está falando de algo que faz parte da sua rotina de trabalho. É diário. Bom, tem emoções boas, tem emoções que não são tão boas, porque dependendo daquilo que a gente ouve, a gente se sente muito impotente
da angústia também. Tem dia que a gente sai da escola e precisa ser trabalhado, a gente precisa ser escutado também, porque mexe com a emoção da gente, né? Não tem como você ouvir certas histórias e não ficar mexida, não ficar doída com aquilo. Mas, assim, a emoção de estar ali ouvindo me remete ao que eu aprendi na minha casa, que a minha mãe sempre ensinava para a gente: fale menos, escute mais. Então, já veio um aprendizado lá da minha casa. Minha mãe faleceu muito cedo. Quando eu fiz 18 anos, ela já, né, eu acabei de fazer 18 anos, ela faleceu. Mas deixou muito aprendizado, muito ensinamento. E aí, nesse momento da escuta, nesse momento de me sentir assim, num papel importante na vida daquele adolescente, é gratificante. É gratificante. Algumas coisas a gente consegue, numa orientação, já o olhinho brilhar, né? Uma coisa assim um pouco mais tranquila. Em outras demanda um pouco mais, mas é sempre emocionante. Ou para muito bom, ou para algo realmente que a gente fala, não tem meu um Deus. limite de controle disso, né? Cada história é uma situação e mexe com a gente, né? Por entender das fragilidades ainda de um adolescente, a nossa ser impotente às vezes diante das situações. Mas, olha, eu assim, vendo tudo isso, né? Porque o que você me contou aqui, que o pessoal vai conhecer aí, né? Com esse episódio, é uma pontinha, né, Magda? É uma pontinha do de iceberg. Do iceberg, de tudo que acontece. E, assim, eu imensamente, eu fico muito grata entendendo que existe um trabalho como esse, com toda essa dedicação, porque eles merecem, eles precisam. É muito mais do que merecer, é a questão da necessidade de apoio. Quantas crianças ali, com esse atendimento, são levadas a ter um outro caminho, buscar outros recursos para resolver os problemas, a não ser se autofragilizar, né, se envolver no mundo das drogas, né, buscar más companhias, ouvir maus conselhos e seguir um outro rumo. Então, dentro da escola, com esse trabalho, eu tenho certeza que muitas vidas são salvas mesmo, sabe? São conduzidas para um bom caminho, um caminho de esperança, de paz, né, de resolução daquilo ali internamente e fisicamente ao entorno, né? Porque quando uma criança ela é trabalhada e cuidada, ela vai chegar ali, ela vai mudar o ambiente da casa dela também. Sim. Então, é todo um contexto. E eu fiquei muito emocionada quando eu conheci seu trabalho e já te agradeço por tudo isso, né, que você faz, porque não é só o profissional, envolve muito o pessoal, essa doação que você, né, tem, né, naturalmente, no que você faz fora da escola, e aí traz para dentro da escola também esse lado seu de caridade mesmo, né, de amor ao próximo, e faz toda a diferença. Eu penso que assim, a gente não é responsável por tudo, mas a gente pode fazer a nossa parte. É a história da estrela do mar, né? Uma que você jogou de volta, você salvou. Isso, e o beija-flor que vai lá e leva uma gotinha no incêndio. E lógico que a gente às vezes quer resolver macro, né? Mas nem sempre é possível. Um pedacinho já. Mas eu também fico muito feliz, né, com essa oportunidade de estar aqui. Te agradeço o convite. E a oportunidade também, a Ana, de eu estar fazendo esse trabalho lá na escola, quase encerrando carreira, né? Porque assim, a supervisão, eu já tentava fazer esse trabalho, mas ele não era tão possível, porque tem as outras demandas da supervisão. É muito grande, né? O trabalho da supervisão é muito grande. Então, agora, estando aí por essa situação, nesse momento, com esse objetivo, de certa forma, realiza também, porque a gente pensa assim, eu estou deixando um pouquinho aqui para cada aluno que passa por aqui. Um pouquinho de perfume, a gente está deixando um pouquinho, está ajudando um pouquinho mais. E é isso. E espero que a gente consiga continuar fazendo esse trabalho e que outras escolas também possa acontecer, né? Aí eu não estou entrando em outros detalhes, porque todas as escolas têm o trabalho do psicólogo, né? É lei, mas o trabalho de orientação educacional é diferente, é anterior. É anterior, para que possa ter essa acolhida. É o pré, aquele
Porque muita coisa consegue se resolver ali, Sim. dar andamento, orientar, Nem tudo precisa cuidar. chegar lá. Nem tudo precisa chegar lá. Porque quando a gente já encaminha, já orienta e encontra o ponto que precisa ser esclarecido, muitas coisas são resolvidas sem Mais precisar, fáceis. mais fácil, né? Mas é isso. Então, estamos chegando, né, no finalzinho, e foi muito bom, né, tendo outros projetos, outros trabalhos lá, né, entre em contato, nosso sala de aula está aberto para todos, podem me procurar, marcar comigo, né, me liga, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em conhecer, para que a gente possa valorizar a Águida, porque dentro da escola é tão corrido que as pessoas, de um modo geral, não tomam conhecimento do que está acontecendo. E assim, e é tão sigiloso, vamos dizer assim, né? Todo esse trabalho tão ético, que não dá para ficar contando, né? Nem dá tempo. Então, esse espaço é para isso, né? Para que as pessoas venham, contem, e para a gente entender que muita coisa é feita, principalmente dentro da escola, e que é silencioso. Eu quero só reforçar, Cristiana, a importância da parceria, que precisa existir com a supervisão e as meninas que trabalham lá, a gente tem feito essa parceria, o psicólogo também que está lá conosco, a gente faz essa parceria, e a direção, né, que dá o apoio para que o trabalho realmente aconteça. É um dentinho, né? Cada um é um dentinho da engrenagem que faz a coisa acontecer. Isso. E no final do ano a gente vê, né, o amadurecimento, o crescimento, a aprendizagem. E aí... E quando os professores acolhem as informações que nós podemos levar para eles, melhor ainda. Melhor ainda. Então, né? é muito bacana. É um ciclo virtuoso. Virtuoso. Oi, Isso aí. gente, eu fico muito feliz. Águida, muito obrigada pela participação. Fico muito feliz de estar falando sobre esse cuidado que a gente precisa ter com os nossos adolescentes, crianças, né, nossos estudantes, e que a gente tenha essa oportunidade sempre de falar, de vivenciar essas experiências que vocês trazem para nós e valorizar, né? Quero agradecer de coração a minha cabeleireira, que hoje me organizou aqui, ó, deixou tudo bonito, me deixou toda bonita. Angélica Oliveira, minha querida, você é uma profissional maravilhosa, tenho ela muito querida mesmo, né, de cuidar de mim, porque a gente precisa disso, né? De quem cuida da gente também, né? Sim. E às vezes a gente não tem o cuidado que a gente precisa, né, de tanta correria. Então, quero agradecer a essa querida, quero te agradecer por estar aqui e cuidar tão bem das nossas crianças, agradecer toda a equipe da escola, e estamos aí sempre acolhendo e fazendo o sala de aula um lugar onde a gente sabe que tudo acontece e da melhor forma possível. Obrigada, Cristiane, e parabéns por esse trabalho bacana. Obrigada. Até mais, gente. Até o próximo.